Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Flávio Vale, sempre contigo. Olha que horário interessante, 21h21. 9 horas e 21 minutos, 21, 21. Me lembrei da live de ontem, onde nós falamos sobre o peso da alma, o peso da consciência, 21 gramas. Hoje nós vamos conversar com a Regina Márcia. Ela é psicóloga, doutora Regina Márcia, vai falar sobre abdução e contato na ótica da psicologia. Alô, doutora Regina Márcia, onde você se encontra nesse momento? Está no planeta Terra ou em alguma nave por aí? Agora, nesse momento, eu estou aqui no planeta Terra, cheguei aqui faz pouquinho, e uma boa noite para todos vocês, boa noite, Flávio. É muito bom sempre estar aqui com vocês e bater aquele papo, né, sobre os contatos, sobre as abduções, e hoje nós vamos entrar um pouquinho mais do lado da ciência, né, porque a psicologia, ela estuda esses casos e não fica vendo só o que está acontecendo, no caso, o fenômeno por si só. O que está acontecendo com a pessoa que é abduzida, que é contatada e que está vivendo essa experiência, muitas vezes sem nem poder falar com ninguém. Porque ainda existe o mito, existe o constrangimento, existe a dificuldade de se lidar com esse assunto em muitos meios ainda, apesar de que já se ampliou bastante, né? Hoje já tem bastante gente falando e tal, mas ainda assim, muita gente está sofrendo, pensando se está louco ou não, o que está acontecendo. Então, ainda existe esse problema com muitas pessoas. Muita gente tem dificuldade, não conta para ninguém, não dá para contar nem na família, em algumas pessoas, nem com a família ela pode falar. Porque senão vão querer internar a pessoa. Não, vamos internar, olha, busca aquela camisa de força ali, coloca nele, vamos dar um jeito nesse homem, nessa mulher, porque pirou, enlouqueceu. Hein, você está em Campo Grande? Eu estou em Campo Grande, hoje a gente, na madrugada, teve 5 graus, né? Até eu estou vendo aqui a minha roupa e a sua, nós estamos em temperaturas bem diferentes. Agora, dentro de casa sempre é bem gelado, né? O frio entra dentro de casa e deixa gelado. Daí de dia esquenta o sol lá fora e assim vai até... Mas esse fim de semana aqui já está previsto 34 graus à tarde. É muito rápido, as quedas de temperatura muito brusca, e depois sobe muito rápido. Então, a gente tem 2, 3 dias de frio intenso e já sobe, vai. E ainda está muito seco também, né? Vamos ver se você acerta a temperatura, sem olhar em nada, a temperatura aqui da nave onde eu estou, aqui no Goiás. Quanto você acha que está a marca da temperatura aqui? Está uns 22, 23. Acertou, bingo! Você é boa nisso, hein? 2 pratinhos na lagoa, isso mesmo. Legal. Acertou. Muito bem. Olha, uma vez eu passando ali as minhas compras no supermercado, uma moça fez um comentário. Eu não sei, não me lembro exatamente por que fluiu aquela conversa, não sei se eu puxei assunto ou ela desabafou ali naquele momento, mas fluiu uma conversa enquanto passava as compras. Ela dizia, junto com a outra moça que empacotava os produtos, que tinha uma pessoa na família que passava por saídas do corpo, desdobramentos, e contava para a mãe e para o pai, e eles diziam que ela estava com demônio e precisava de uma libertação, de um exorcismo. E levaram essa menina várias vezes para o padre, para o pastor, para a religião, para tirar o capeta. E essa pessoa até não está mais entre nós. Sofreu tanto, acabou até fazendo a passagem já e não está aqui mais. E esse trabalho que você faz é muito importante para as pessoas compreenderem que esses fenômenos da não localidade, espirituais, dimensionais, extrafísicos, seja como for a interpretação, é importante um profissional
como você, doutora Márcia Regina, para explicar que as coisas não são bem assim e que, na verdade, é necessário a compreensão daquilo que é desconhecido e não fazer um julgamento com base em religião, que isso pode complicar o caso ainda mais, porque saída de corpo, contatos, etc., é uma coisa normal que pode acontecer com qualquer pessoa, porque se nós somos consciências e espíritos num corpo material tendo uma experiência, isso deveria ser encarado com mais naturalidade, não acha? Deveria, mas as crenças que foram implantadas, e principalmente das religiões, implantaram dogmas e crenças de que era só aquilo que era dito lá que era verdade, qualquer coisa fora daquilo era do demônio, era do capeta, era do Satanás. Então, as pessoas dentro de uma religião, muitas vezes acontece isso com elas, elas ficam com muito medo. E o medo leva a pensar exatamente que é isso que elas estão vivendo, que elas estão sob influência de algo muito maléfico, que é obra do Satanás, do diabo, e que eles vão para o inferno e tudo mais. Quando a pessoa ela começa a acreditar no que está acontecendo para ela começa a ter medo de contar para alguém, porque ela vai ser banida daquele meio, daquela sociedade, daquela religião. Então, é um conflito muito grande. E muitas vezes esse conflito fica interno, dentro da psique da pessoa, remoendo isso daí por anos a fio. Por anos a fio. Este ano, eu acredito que este ano, ao final do ano passado, eu atendi um senhor, já de idade, e ele me conta de uma abdução inteiramente interessante, essa abdução dele, porque a esposa que ele casou-se na Terra, ele conheceu na nave. E assim, essa pessoa, esse senhor, ele ficou desde a juventude dele até agora, pouco tempo, só achando que ele, assim, ele não contava para ninguém, porque as únicas tentativas que ele teve de contar para alguém, as pessoas começaram a achar que ele estava louco, vamos dizer assim. E aí ele foi contar para uma psicóloga, e a psicóloga encaminhou ele para um psiquiatra, porque ele estava com distúrbios psiquiátricos, foi como ela entendeu. Então, é muito sofrido para muitas pessoas, porque elas não têm com quem contar, elas não têm para quem contar, e elas ficam com toda aquela experiência, que muitas vezes a experiência, ela também traz êxtase, traz bem-estar, traz alegria, traz euforia, mas ela não pode contar, porque quando vai contar, acontece isso, como no caso desse senhor. E aí começa uma coisa só dela, um segredo, né? Fica aquele segredo e é a dúvida se aquilo foi real, se aquilo é uma fantasia, o que está acontecendo com a pessoa que está passando por isso. E interessante que ele achava que ele tinha tido só essa abdução, mas nunca é só uma abdução. Ele teve memória dessa abdução e, então, ele tinha flashes, né, de memórias, então, por isso, ele passou pela regressão, pôde rever todo o processo, desde quando ele chegou na nave, até tudo que aconteceu lá, mas uma coisa que chamou muita atenção dele e minha, foi que quando ele chegou na nave, ele foi levado para a nave fisicamente, né, é uma abdução típica. Ele estava na rua, na frente de um hotel, na época ele morava num hotel, e ele foi levado, então, para essa nave, ele estava alcoolizado a princípio, e estava indo dormir. E quando ele foi levado para lá, ele sentiu muito medo, ele ficou apavorado. Porém, ele viu uma pessoa, uma mulher lá, nas pessoas que ele encontrou, tinha uma mulher que era humana, como ele.
E ela fez uma brincadeira, mais um com medo, alguma coisa assim. E ele reconheceu nesta mulher, e o que deixou muito feliz, que é a doutora Mônica de Medeiros. Essa mulher que falou isso, ele encontrou com ela na nave e reconheceu. E mais para frente, aonde ele foi para os exames para abdução, ele reconheceu também a Sheliana. E aí ele teve uma alegria muito grande de reconhecer as duas, né? Tanto a doutora Mônica como a Sheliana. E depois disso ele continuou contando, mas na hora veio muita alegria e isso ele guardou, e às vezes ele comenta comigo e tudo mais. E às vezes eu continuo falando com ele. E esse senhor, por exemplo, ele não tem com quem falar. Ele tá, agora eu coloquei ele nos grupos, então agora nós vamos fazer um novo encontro. O Instituto Gilda Moura está preparando os encontros de contatados e abduzidos, que a gente tinha presencial em São Paulo, no Rio de Janeiro, tivemos em Curitiba, e aqui em Campo Grande eu tinha o Nova Gaia, que ficou faltando entrar nesse grupo, mas já era um grupo de estudo de espiritualidade, e é onde tinha palestras e apareciam as pessoas contando os seus casos, as suas situações e tentando buscar ajuda ou esclarecimento. Esses grupos, agora, nós vamos reunir em um só, vai ser pela internet. E então, o que acontece nesses grupos, Flávio? A coisa mais interessante é que os contatados e abduzidos, quando eles se encontram, é como se eles encontrassem sua família cósmica, porque eles falam a mesma linguagem, eles se entendem, a frequência aumenta bastante do ambiente, do lugar, as pessoas que não estão acostumadas com a frequência, que muitas vezes vão acompanhar um dos abduzidos ou contatados, às vezes vai a esposa, às vezes vai a mãe ou o filho, às vezes sentem-se até mal com a frequência, sobe muito, porque todo contatado e abduzido tem uma frequência diferente. Ela se eleva. E essa frequência, inclusive, no próprio Instituto Gilda Moura, nós fizemos uma pesquisa com quase 30 pessoas, onde foi colocado o eletrodo no cérebro para medir as ondas e a frequência dessas ondas na pessoa. Porque o contatado e abduzido, ele faz uma onda no pré-frontal, no frontal, que se chama onda gama, que só acontece essa onda nos abduzidos, nos contatados, nos lamas tibetanos, naquelas pessoas que já meditam e passaram por uma abertura de consciência grande, que tem essa consciência expandida, então consegue fazer essa onda, essa frequência, né, chamada gama, que é uma frequência muito acelerada, e que, às vezes, quando você fica nessa frequência um tempo, começa a dar taquicardia, de tão forte que é. Então, aí a gente tira o eletrodo, né? Porque quando você está medindo a frequência e estimulando que ela aconteça para ser medida, depois de um certo tempo, a frequência cardíaca sobe, assim, vertiginosamente. Então, a pessoa sente aquelas batidas. Então, tudo isso é pesquisa, é estudo. E nessa pesquisa também foi distribuído no grupo placebo, e um grupo recebeu mesmo os florais de Saint-Germain, um composto, e foi visto que ele ajudou todas essas pessoas a ter mais tranquilidade, mais calma, nesse sentido. Por quê? Uma das coisas que os abduzidos e contatados têm é ansiedade. Geralmente desenvolve ansiedade quando não medo, né? Medo, pânico, terror. Alguns passam por medo, muito terror. E assim, você, Flávio, você e vocês que estão aí assistindo, o que vocês acham? Vocês acham que vocês estão preparados para um contato físico?
Se aparecesse dentro do quarto de vocês, de repente, você encontra com um ser extraterrestre totalmente diferente fisicamente. E olha, porque assim, eu, você e a maioria dos que estão aí assistindo já estão interagindo com esse assunto, muitos já são contatados, muitos são abduzidos, muitos já estão procurando ler sobre isso, já viram naves e tal. As pessoas, os contatados e os abduzidos, eles têm mais condições de ter esse contato, vamos dizer, que se fosse chegar os seres por aqui. Porque, assim, uma das perguntas que mais me fazem é: nós estamos preparados para o contato? E aí eu mesma penso, se eu encontrasse, de repente, com um ser muito diferente dentro da minha casa, em qualquer hora do dia ou da noite, é claro que a gente vai levar um susto muito grande. Até você se reorganizar para ver, né, o que é aquilo, por que está ali, e muitos não têm esse equilíbrio ainda, mesmo alguns contatados e abduzidos, que pensam que podem estar prontos, mas dentro da maioria da humanidade, são os que têm mais condições para esse tipo de coisa, mas o ser humano comum, que não passou por nenhum desse tipo, não conhece, nem fala desse assunto, não acredita, eles não estão preparados, porque eles vão levar um choque muito grande, podem desmaiar, pode entrar em pânico, pode achar que está louco, e se já tem algum distúrbio, alguma coisa, realmente pode causar uma histeria. Então, assim, na minha opinião, a humanidade não está pronta ainda para o contato. Por isso que agora, com as saídas no jornal, nos jornais, nas fotos, a NASA liberando, a aeronáutica soltando alguma nota, alguma coisa, já é alguma forma de ir pondo as pessoas em contato. Mas, por exemplo, os programas, quem procura esse tipo de programa, como o seu, por exemplo, são as pessoas que estão buscando entendimento, esclarecimento, ou que estão nessa situação. Então, não é uma grande maioria da população, a grande maioria da população ainda nem sequer fala disso, ou desconhece, ou não acredita, né? Ah, é coisa de louco isso aí é coisa que as pessoas inventam, né? Vê luzinha e fala que é nave, outros tentam provar que é drone, tantas coisas, né? Então, o contato ainda está difícil para acontecer, assim, no geral. Como os extraterrestres, eles são extremamente, milhões de vezes mais evoluídos que o pessoal da Terra. O pessoal da Terra é primitivo ainda, a nossa tecnologia ainda é primitiva. Imagina que eles sabem de tudo daqui da gente, eles sabem como a humanidade vai reagir, eles sabem como você vai reagir. Para ele fazer um contato, muitas vezes ele já apareceu em sonho, muitas vezes para você. Muitas vezes antes ele aparece em sonho, só que a gente não lembra. E muitas vezes a gente desdobra, viaja nas naves e faz tanta coisa, mas não tem memória. Então, muitas vezes, antes de fazer um contato, por quê? Um contato, Flávio, e uma abdução, ela não é uma coisa aleatória, como muita gente pensa. Inclusive, tem casos que dizem que os ETs pegaram aquelas pessoas aleatoriamente. Para contato e para abdução, não. Isso tudo é planejado. Tudo isso tem tem um planejamento, e essas pessoas, um planejamento, e é programado. Não tem nada ao acaso, é tudo muito bem programado, é tudo planejado, é feito o cenário, tem um cenário, muitas vezes é holografia,
Então, tem uma preparação, e também, muitas vezes, eles se apresentam de uma forma como a pessoa vai conseguir encarar aquilo, porque eles estão precisando fazer o contato. E essas pessoas que passam por contato e abdução, elas têm já uma ancestralidade no caso de abdução e contato. Ela tem na família dela alguém que já foi contatado ou abduzido, é ancestral, pode ser um pai, um avô, uma mãe, uma avó, um bisavô, e também os descendentes vão passar por isso. São propícios a isso, porque tem uma linhagem sanguínea já propícia para aquilo ali. Então, assim, primeira coisa, tem isso. Então, se você é um abduzido ou um contatado, na sua família alguém já foi, e alguém será. Pode ser um filho, pode ser um neto, né? Não necessariamente seguido, né? Todos da mesma... Ou, muitas vezes um filho pode não ser, mas um neto, sim, pode ser. Então, já tem isso, que é como se fosse um requisito, né? Para passar por isso. A outra coisa é que isso já vem com a pessoa, ela já se propôs a passar por esse contato, por essa abdução, porque é importante para o que ela veio fazer aqui. Então, ela tem alguma coisa para fazer, por isso esse contato existe. Alguns têm missão, alguns são até missionários, né? Desenvolve um trabalho e vira uma missão aquilo ali. E outros ficam buscando qual é a sua missão, né? É uma das coisas que o contatado abduzido está buscando. Será que eu estou na minha missão? A maioria das pessoas que eu regrido, elas me perguntam, porque eu pergunto qual o objetivo de você querer fazer a regressão, né? De estar buscando essa regressão. Uma delas é para ver se eu estou no caminho certo, para ver se essa é a minha missão, ou qual é a minha missão, o porquê disso está acontecendo na minha vida. E, então, é uma coisa que tem, então, é toda essa programação. E a segunda é que ela tem essa missão. E a outra coisa também que foi descoberta ou pesquisada, estudada e afirmada pelo Léo Sprinkle, que também essas pessoas têm uma sensibilidade paranormal. Mesmo que elas não saibam ou desconheçam, ela só sabe que aquilo às vezes acontece, mas ela não tem domínio, nem sabe o nome dessa paranormalidade dela, mas normalmente tem. Então, já tem esses quesitos para que seja abduzido. E muitas pessoas passam por inchaço de ego depois que passa por uma abdução ou um contato, né? E assim, dependendo de como, porque ela acha que ela é especial, que ela é diferente, ou qualquer coisa, então tem aquele inchaço de ego, que muitos contatados têm. É notório, a gente vê, a gente percebe, mas isso faz parte também do quadro dos primeiros momentos, né? Onde a pessoa realmente, se ela tem algo que é muito grandioso, que faz bem para ela, que ela passou por uma cura, o que ela desenvolveu, coisas paranormais, coisas boas aconteceram, ela começou a ver sentido na vida, mudou tudo para ela, então, ela muitas vezes passa por um primeiro momento por esse inchaço de ego. Porque muitas vezes ela primeiro ela fica com dúvida, muitas vezes ela tem dúvida, porque a linha é tênue entre a loucura, né, e esses fenômenos, porque são fenômenos anômalos, eles não são normais, né, dentro do normal que a sociedade taxou. São fenômenos extraordinários, são coisas além do normal. Então, tem pessoas que até desenvolvem transtornos psiquiátricos. Realmente, elas não dão conta, provavelmente estavam já desajustadas, e
e alguma coisa acontece que elas não conseguem voltar ao normal, né? Elas não conseguem voltar à realidade, conseguir encarar a vida da forma como encarava, trabalhando tudo, porque a grande maioria trabalha, vive a vida, cuida dos filhos, cuida da casa, faz tudo, mas tem esse fenômeno acontecendo na vida dela. Agora, quando o fenômeno traz distúrbios, né, psiquiátricos, aí precisa ter o cuidado psiquiátrico e psicológico, no caso. Por quê? Porque ela desenvolveu um transtorno, então tem que cuidar desse transtorno para que essa pessoa se ajuste na vida e consiga lidar com o que está acontecendo com ela. Mas a grande maioria não acontece isso. Então, mas tem pessoas que passam por abdução traumática. E, segundo a doutora Gilda, antigamente, quando ela começou as pesquisas e as regressões, eram todas traumáticas. Diz que as pessoas gritavam, tinham muito medo, tinham pavor, e isso nos anos 80, né? Começaram as pesquisas, 80, 90. E aí, o que ela notou? Que agora, de um tempo para cá, e é o que eu também venho fazendo, porque assim, eu trabalho com regressão a partir de 2004. E desde que eu comecei a trabalhar com regressão e com hipnose, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com hipnose, haviam regressões espontâneas. E desde que eu comecei já aparecendo casos anômalos e extraordinários dentro do meu consultório. Então, assim, eu estava começando e as coisas já estavam acontecendo comigo. E com meus colegas, não. Então, eu ficava me perguntando, mas por que acontece comigo? E era incrível, que era uma coisa que eu gostava e eu, não sei como, sabia lidar. Eu dava jeito, dava conta desses casos todos. Não com a habilidade que eu tenho hoje, depois que eu conheci a doutora Gilda e passei pelo curso, e hoje trabalho com ela e para o Instituto Gilda Moura, também com as regressões, que aí eu desenvolvi a habilidade específica, não só para esses outros casos extraordinários que apareciam, de cura, de mentores, de anjos, mais um lado espiritual, né, onde isso se manifestava também, além de outros tipos de casos, mas com abdução e contato especificamente, eu realmente aprendi trabalhar com isso bem, vamos dizer assim, a partir desse curso, dessa formação que eu fiz com ela. Então, tem uma diferença aí entre terapias de vidas passadas, né, a regressão clássica ou típica ou de qualquer outra forma, da regressão para um contatado e abduzido. Para regredir um contatado e um abduzido, tem que ter essa especialização. E quem que dá isso aqui no Brasil? Que eu saiba, só ela. Então, as pessoas que trabalham com regressão, com contatados e abduzidos, sem ter um curso com uma pessoa que tenha toda a formação que tem, a pesquisa que tem e todo o trabalho desenvolvido, eu não sei como é que faz para trabalhar com esse tipo de coisa específica, né? Que é muito delicado e exige muito treino, muita habilidade, muita percepção, perspicácia, uma série de coisas aí. E uma coisa que as pessoas também ainda têm muita dúvida é sobre o contato e sobre a abdução. Muitas vezes a pessoa é abduzida e ela diz que ela é contatada. Muitas vezes ela é... Então existe então uma distinção entre uma coisa e outra. Já vou aproveitar aqui para agradecer ao Leonardo. Valeu pelo teu apoio, por nos ajudar com o super sticker. Doutora Regina tomou uma aguinha, completou a água do radiador. Então nos diga a diferença entre abdução e contato. Então, para
Para a pessoa ter passado por uma abdução, ela tem que ter saído daqui da Terra sendo levada por um ser não humano, né? Não da Terra, não é um terráqueo. Então, por um extraterrestre e saindo daqui. Aí ela tem que ir, e isso fisicamente. Aí ela tem que ir para uma nave, um lugar fechado, que ela considera uma nave, que é completamente diferente de tudo que ela já viu. Aí ela também vai passar por exames físicos, né? Alguns doloridos, outros não, mas ela passa por exames, porque eles levam para pesquisar várias coisas, né? Muitas vezes, trabalhar com a genética, com óvulos, com esperma, outras vezes com outras partes do corpo, porque quando eu regrido, eu já vi pessoas que têm problema na vista, eles mexendo no olho da pessoa, eu já vi pessoas que têm outros tipos de alergias. Alergias, então, é uma coisa muito comum. Então, eles mexem em outras partes, às vezes tem coisas que são colocadas, né, no corpo físico, outras coisas são retiradas, então vão passar por exames físicos. E depois elas vão ser devolvidas para o mesmo ambiente. Muitas vezes elas não lembram de nada. Algumas pessoas lembram da maior parte, ou lembram de uma parte, ou tem flashes, então isso é uma abdução. Pode se lembrar ou não, pode lembrar parcialmente ou não. E ela se comunica também com esses seres, muitas vezes verbalmente, e o ser também, e a maioria das vezes telepaticamente. Então, eles conseguem lá, na abdução, conversar telepaticamente, alguns, a grande maioria, na verdade. Isso é a abdução. Você é abduzido, você é levado contra a sua vontade, vamos dizer assim. E isso, antigamente, lá nas pesquisas, nos atendimentos da doutora Gilda, era muito traumático. As pessoas tinham muito medo, ficavam apavoradas, não queriam mais nem falar disso, tinham pavor, né? E as regressões eram difíceis, eram traumáticas, as pessoas gritavam, tinham medo e tal. E o que acontece? Que hoje isso não está mais acontecendo, porque a grande maioria fala, mas eu faço parte disso, eu topei fazer isso, eu faço parte desse plano, eu faço parte disso tudo, as pessoas estão com muito mais consciência disso, e é numa faixa etária, né, de mais jovens, até uma faixa de 45 anos, que já estão tendo esse tipo de reação. Eles vão para a abdução, não passam por terror mais. Agora, existe uma coisa que, quando é muito desconhecido, a gente tem medo, a gente não sabe o que é. E naquela época, esse assunto era totalmente desconhecido ainda, né? Não se falava, não tinha pesquisa, não tinha estudo, e tudo era muito escondido, tudo o que acontecia. Então, a partir do momento que você vai sabendo o que é, ou que já existe, ou que você aceita, e que você vê um monte de gente falar, e que você lê, e que você vê live, hoje está, para quem quiser buscar, hoje tem muito conteúdo na internet, né? Então, já não fica uma coisa tão difícil de encarar. O que é isso, Coca-Cola? É café. Ah, é café. É um golinho. Saúde. Saúde. Não, vai com a minha água aqui. O que eu acho interessante é que tudo que a gente desconhece causa medo. O desconhecido nos traz muito medo, né? Eu uma vez assisti um filme, Quem Somos Nós? Quem somos? Uma coisa assim. E o que me chamou a atenção nesse filme foi que os índios estavam na beira do mar e eles não conseguiam ver as caravelas, as naus chegando. Por quê? Porque na tela mental deles isso não existia.
eles não tinham concebido ainda essa ideia, isso não tinha formado na cabeça deles ainda. Uma caravela, um navio, eles eram seres da mata e só conheciam aquilo que estava ali, então, muito limitado. Então, quando eles viram o movimento da água, eles chamaram o pajé para ver o que estava acontecendo. E o pajé foi o primeiro que conseguiu imaginar que algo muito grande, muito volumoso, devia estar vindo ali. E a partir do momento que ele começa a formar essa ideia dentro da mente dele, ele começa a avistar essas caravelas, essas naus chegando. E aí ele passa a informação e descreve. E aí, então, os índios começam a formar essa ideia na cabeça, todos muito assustados, mas conseguem ver daí. Então, eu acredito que é isso que está acontecendo também com todo esse estudo e toda essa pesquisa, onde antes causava trauma. E hoje, não. Por quê? Porque essa ideia, de alguma forma, já está concebida na mente humana. Mesmo que alguns falem, eu não acredito, mas já sabe que tem gente falando, já está comum, já sabe que tem gente que viu, e etc. Mas falar, eu não acredito. Então, isso já está concebido. Isso vem mostrar a ilusão que o ser humano vive, que é criação mental. Então, a projeção da mente, toda a minha realidade é projetada pela minha mente. E se você for estudar como é que os olhos veem o que a sua mente projeta. Eu vou indicar aí para vocês que se interessarem, quiserem, tem um vídeo na internet que eu acho que chama Universo Elegante. Se não me engano, é Universo Elegante. E ele está resumido, ele deve ter uns 20 minutos, mas ele mostra como é o funcionamento do cérebro em relação às imagens, à visão. E ele mostra realmente as projeções da mente, e aí você vê. E a conclusão final é que me chamou muita atenção. Era um cérebro dentro de uma gaiola projetando a vida, vivendo isso que ele imagina que está vivendo aqui, essa projeção. Então, assim, se há uma projeção, realmente essas teorias todas de que a gente constrói nossa realidade é verdadeira. Porque aquilo que está aqui é o que você manifesta. Então, tudo uma coisa junto com a outra. Eu estou, assim, emendando os fios para mostrar para vocês que realmente, hoje em dia, está bem mais fácil a gente lidar com isso sem o trauma. Apesar de que ainda tem pessoas que têm o trauma. Mas nós estudamos também para desfazer o trauma, né? Então, a gente tem técnica especial, hoje em dia, para desfazer trauma, para minimizar esses impactos, para trabalhar a ansiedade, a depressão e tudo que advém de um estresse pós-traumático, por exemplo. Porque uma pessoa que traumatiza e não conta nada e vivencia, ela vai desenvolver o estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático tem muitos sintomas, inclusive doenças crônicas. Muitas doenças crônicas são de estresse, de algum trauma, não necessariamente de abdução, agora, saindo um pouco disso. O trauma em si, né? Então, a pessoa vai desenvolvendo ansiedade, dali a pouco ela já desenvolve uma fobia, dali a pouco ela tem um pânico, dali a pouco ela tem a depressão, dali a pouco ela não dorme bem, ela começa a sentir dor. Então, tudo isso é o estresse pós-traumático, porque ela não está lidando com aquele trauma, o trauma está vivo, intenso nela, e basta um gatilho para o trauma aparecer. E quando o trauma aparece, a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela tem todas aquelas sensações ruins e ela fica ali sem entender o que está acontecendo, mas houve um gatilho que ela não tem consciência e que disparou aquilo. Agora, você imagina uma pessoa que passou por uma abdução, não lembra, ficou traumatizada e ela desenvolve esses sintomas. E ela não sabe o que está acontecendo. Nunca aconteceu nada na minha vida, não tenho nada que justifique isso, mas a pessoa está sentindo. Então, tem que levar para uma regressão, para um trabalho, para ver o que é, né? Não necessariamente, no caso do abduzido e contatado, a gente sempre regride
E as pessoas têm resposta, têm resolução. Muitas vezes eu tenho que tratar o trauma ou o medo antes. Tem muitos que têm até medo de fazer a regressão. Então, eu dou suporte para a pessoa ter condições de fazer essa regressão. Uma das últimas que eu fiz, eu tive que fazer uma âncora positiva para a pessoa acionar, para ela conseguir enfrentar a regressão, que ela estava com medo, mas ela queria fazer. Então, existem várias formas, né? E quanto mais habilidade você tem para lidar com isso, experiência, mais você consegue ajudar a pessoa. Vou agradecer a Claire, que nos ajudou com o super sticker. Gratidão, querida. Valeu, valeu, valeu. Essa Claire aí está sempre aí, né? Claro, né, o anjo do essa canal. Aí é o grande anjo mesmo, porque sempre vejo ela por aí. Temos muitos anjos aqui no canal nos ajudando, ainda bem. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela me disse o seguinte: Flávio, depois que eu passei a buscar certos assuntos, parece que tudo que eu vou assistir estão respondendo alguma coisa para mim e tal. Isso tem a ver com o foco. Uma vez que a pessoa coloca o foco em determinada direção, aquilo está sendo atraído para ela, porque ela determinou, ela resolveu perceber a realidade daquele modo agora. É o que você acabou de dizer, a pessoa realmente, ela cria a realidade dela, é ela quem projeta tudo que ela quer viver e experienciar. O foco que determina a vida que a pessoa tem, ela constrói o seu universo, não é, doutora Regina? Sim, porque tudo que você está imaginando, tudo que você está sentindo, você está construindo, porque você está dando energia. Porque o cérebro, ele só entende o momento presente e aquilo que está acontecendo ali dentro. Não importa onde você esteja, você pode estar dentro de um avião, você pode estar dentro de um ônibus, você pode estar dentro da sua casa, mas o que está dentro da sua mente é a realidade para a mente. Então, se você está vivenciando algo dentro da sua mente, repetido, e sentindo, né, o sentimento que aquilo tem, ou para o bem, ou para o mal, ou ruim, ou bom, você está dando força, combustível, e esse é o instrumento de criação da realidade. Então, a mente entende, ela está pensando muito nisso, é isso que eu vou fazer para ela. É mais ou menos, a gente fala como se fosse aquele Aladim, né? O Aladim, a lâmpada, o gênio da lâmpada, que só realiza aquilo que o mestre dele quer. Então, o mestre seria você, né? Com aquela imaginação, com aquele sentimento, colocando ali lenha na fogueira. Quanto mais você pensa, quanto mais você sente, principalmente sentir, porque sem o sentir, a coisa não funciona. Então, aí você dá combustível e aquilo se materializa na sua vida. E muitas vezes é o que você não quer. Você fala, mas eu estou criando coisas que eu não quero, mas é o que você está vivendo dentro de você. Para sua mente, só aquilo ali que existe. Ela só opera no presente e aquilo que você vivencia, vamos dizer, internamente, é o que se manifesta no externo. E a gente não aprendeu a ficar pensando muito no positivo e criar o positivo. Às vezes as pessoas têm até dificuldade para sentir o positivo. Então eu quero um carro, como muita gente fala, né? Eu quero um carro. Aí falaram para eu fazer um test drive, para eu ficar pensando no carro, mas a pessoa não consegue sentir. Então, quero um fusquinha, né? Mas a pessoa não consegue sentir a alegria, o prazer, a gratidão de estar dirigindo aquele carro, de ter conseguido aquele carro, que é muito importante. Porque quando ela vivencia algo ruim que ela não quer, ela vivencia com um sentimento muito forte. E é isso que vai criando mais na vida dela. Lá, você tem uma coleção, né? Carro tem bastante aqui. É verdade. Você coleciona carrinhos. Então, isso, nós estamos falando da abdução. E aí o contato, né? Eu falei bastante da abdução, mostrei coisas e tal. E o contato? Sim. O contato é o contato. Necessariamente não tem abdução. Numa abdução, você tem o contato.
né? Você tem o contato com esses seres. Mas num contato, muitas vezes não tem abdução, é só o contato, o cara veio conversar com você, ele se manifestou para você de alguma forma. Ah, outra coisa, Flávio, muito importante, 80% das abduções e dos contatos, hoje em dia, estão sendo num plano astral, na saída do corpo, no desdobramento, na hora que a pessoa está dormindo, na hora que ela está meditando, e principalmente a abdução. A grande maioria hoje não é mais física, é astral. Então, às vezes até por isso, né, que talvez não cause tanto trauma, e as pessoas têm pouca memória, porque a memória, ela é apagada, a memória dos nossos sonhos é apagada. Se você não anotar, muitas vezes de manhã, um sonho, a meio-dia você não lembra mais. Às vezes você esquece até na mesma hora. Então, o contato em si é isso, é você encontrar com algum ser extrafísico, né, não humano, num outro plano, é um contato com extraterrestre. E isso é essa a diferença. Então, assim, toda abdução tem contato, porém, os contatos não necessariamente têm abdução. Então, eu espero que isso esteja bem claro, né? Porque as pessoas fazem muita confusão com contato e abdução. É uma coisa bem confusa para as pessoas. Sim. Vamos ver o que mais. Ah, uma das coisas também que as pessoas perguntam muito e querem saber qual que é o sintoma, né, da abdução, porque muitos acham que são, não tem memória nenhuma, mas vê nave, está sempre ligada nesses assuntos e acha que pode ter sido. Então, são alergias, né, físicas, vamos dizer, alergias, problemas na vista, cefaleias, dores de cabeça, ânsia de vômito, tensão nessa região aqui, né, marcas no corpo, pessoas que ficam marcadas, dores na coluna, dores em algumas partes do corpo. Então, isso são sintomas físicos, né? Já os psicológicos já são mais a isso que eu estava dizendo, os traumas, a ansiedade, a depressão, as fobias. Tem pessoas que têm fobia de médicos, pessoas de jaleco branco, por conta de abdução. Não é por conta de algum procedimento médico que passou. Tem algumas que nem nunca passaram por procedimentos invasivos ou cirurgias ou coisas doloridas, né? Para desenvolver o medo do jaleco branco. Mas na abdução, muitos aparecem com jalecos. Existem seres humanoides que usam jalecos. E é visto na nave. E a pessoa acaba desenvolvendo medo de lugares frios, de lugares fechados, claustrofobia é uma das coisas que também muitos desenvolvem, né? Fora os transtornos psiquiátricos. Alguns desenvolvem, sim, a esquizofrenia, psicose, e aí são casos mais delicados, né? E o trauma, e todas as consequências de um trauma, como eu já disse, que vem o estresse pós-traumático, a dificuldade, aí se isola, não consegue mais ter amizades, não consegue mais se comportar como antigamente, ficam mais fechados, mais quietos, se sentem incompreensíveis, sentem uma saudade de algo que não sabe o que é, não se sentem que são daqui, querem ir embora daqui, muitos querem ir embora daqui. Então, são todas essas, são sintomas, né, de pessoas que tiveram abdução. Porque o contato também pode gerar trauma, medo. Quando eu estava com o Nova Gaia ainda, que era presencial, né, desde a pandemia parou tudo. Uma vez chegou uma psicóloga com o marido,
que tinha tido um contato físico numa fazenda aqui perto, e ele teve um desmaio, ele ficou um tempo desacordado, né, porque o desmaio também acontece por 3 motivos, né, emoção forte, medo e dor. São 3 coisas que fazem com que a pessoa desmaie. E ele, então, ficou desmaiado bastante tempo, aí a mulher dele levou no Nova Gaia e foi conversar comigo. E ele me contou que ele estava apavorado, ele não estava nem um pouquinho bem, precisando de atendimento, porque ele falou, Regina, apareceu dentro do meu banheiro. Eu entrei no banheiro, um lugar na sua casa seguro, e o ser estava lá. Era um ser grande, escuro, acho que tipo mais para... eu não sei se era reptiliano, insetoide, eu não me lembro, e com os olhos vermelhos, ele estava apavorado, então, quer dizer, o cara não conseguia, ele desenvolveu realmente um pavor, estava com síndrome do pânico, e já não conseguia mais ficar sozinho, em lugar nenhum, se bem no banheiro, ele ia sozinho, claro, porque no banheiro, esse ser se materializou para ele, fisicamente. Então, isso causa ainda muito medo. Então, se uma pessoa entra em contato com um ser desse, isso que eu estava falando no começo, né? Eu não sei se aparecesse um ser desse dentro do banheiro, como é que eu reagiria? Como é que você reagiria? A gente tem que parar para pensar se a gente está em condições mesmo de receber uma série, porque tem gente esperando ansiosamente o dia que todas as naves, que todos eles vão descer aqui, e que vai ser um dia onde todo mundo vai vê-los, né, fisicamente. Mas é difícil. E eu estou lembrando agora aqui que eu estou falando de um sonho onde as naves vinham vindo, os seres, a porta da nave aberta, várias naves diferentes, eu estava num prédio, numa altura bem alta, também numa abertura do prédio, quem sabe eu não estava numa nave, né, imaginei um prédio, porque eu estava alta, e essas naves vinham, e esses seres abanavam a mão, eles estavam chegando, e me cumprimentavam, e eu cumprimentava, e cada nave que vinha era diferente e com seres diferentes. Então, eu não sei se isso, já num outro plano, já não está acontecendo, porque o que eu disse para vocês? Que eles primeiro aparecem em sonhos para a gente. E eu não estou falando isso porque eu acho ou porque eu li. Foi um extraterrestre que me falou. E ele me falou através de um cliente. Eu tive um contato muito interessante através de um cliente que tinha essa habilidade. Mas nem ele sabia. Isso foi desenvolvido durante a terapia, durante as regressões. Isso foi um contato de 3º grau, eu acredito, né? Porque, assim, o 1º grau, os contatos têm, segundo a ufologia, são 5 graus, né? O primeiro contato é quando você avista a nave a uma certa distância, e você pode ver seres dentro ou não, né? Já o contato de 2º grau, ele quando a pessoa vê marcas, tanto marcas no chão da nave, que ficou marcado ali, perto da casa, no quintal, na fazenda, não interessa, ou também no próprio corpo, né? Então, isso aí já é um contato de 2º grau. De 3º grau, já é o encontro com a nave e com o ser. Ou você vê de perto uma nave e até o ser chega em você, né? Então, aí já seria um contato físico, esse aí é o de 3º grau, o 4º grau é a abdução, onde você é levado, e o 5º grau é o contato mental. Ô, Flávio, eu te mandei 2 fotos aí, eu gostaria que você mostrasse para o pessoal essa foto, que é do extraterrestre, que ele queria fazer contato comigo, ele queria fazer uma série de coisas aí comigo, e então ele queria demais que eu acreditasse, talvez mostrasse para o mundo, não para o mundo, mas para as pessoas, como eu vou mostrar aqui agora, que eles existem. E eles deixavam essa marca no vitrozinho, no basculante. Esse de cima, ele abre.
E é interessante, como que eles sabem? Olha só, eu sempre deixo esse basculante aberto, sempre. Quando eu vou embora do consultório. Porque durante o dia ele fica fechado, com ar-condicionado ligado e tal, ele fica fechado. E a hora que eu vou embora, eu abro para deixar para deixar um ventinho entrando, uma circulação. Isso é hábito meu. Eu faço isso sempre. Até um dia que o rapaz que estava canalizando esse ser para mim foi embora e eu fui fechar o basculante, fui abrir e estavam essas barcas. Tem outra foto, eu fiz várias fotos, mas aqui eu só estou mostrando duas, deu para vocês verem aí. Pergunta aí no chat se dá para ver os 3 dedos, porque são 3 dedos que eles têm. O rapaz desenhou para mim o rosto e a mão dele. E aqui tá os 3 dedos. O pessoal está conseguindo ver? Sim. Põe a outra foto, Flávio. Tem 2, né, que eu mandei. Uma mais perto. Aí está. Então, ali está aqui, mais para a direita do vídeo está é que está meio ruim aí pela luz, né? E aqui perto da lâmpada tem o maior, né? Então, são os 3 dedos, porque a ponta do dedo que o menino desenhou é uma bolinha. Ele é mais arredondado na ponta. E depois é mais fininho e comprido. Eu tenho foto do desenho, mas eu não mandei para você a foto do desenho. Então, eles fizeram um contato físico comigo, através, deixando essa marca, né? Eles também me mandavam notícias ou falavam comigo pelo WhatsApp, então eles interferem no que eles quiserem, é que eles são muito discretos. E para eles mostrarem que eles conseguiam falar comigo, eles mandavam o WhatsApp. Quando uma pessoa ia mandar o WhatsApp, antes do ícone dela e do que ela escrevia, vinha o que eles escreviam para mim. E eles escreviam a mesma frase sempre. Então, eu sabia que era eles. E depois disso ainda, eu falei com eles, bom, então, só falta uma coisa, eu quero ver vocês, eu quero ver a nave de vocês. E eu queria também que vocês se materializassem. Eles falaram que aqui é muito denso e eles teriam um desgaste muito grande, mas que eles iam se mostrar no céu para mim. Então, eu combinei com eles que depois que eu terminasse tudo lá no consultório, que eu ia fechar, eu ia vir para minha casa, eu ia chegar na minha casa, ia subir num terraço que eu tenho, que eu gosto de olhar para o céu. Então, eu tenho um terraço especialmente para isso, e que eu ia falar para eles, olá, amigos, eu ia fazer esse sinal. Olha, Sim, pode concluir, depois eu falo. Não, pode falar, já parei, depois eu continuo. O César Almeida nos ajudou, gratidão, César. Gaitinha encantada para te agradecer. Ele falou aqui, vocês viram o vídeo de dentro da cápsula do Bezos hoje? Passa um objeto estranho na janela. Você viu? Bom, eu não vi. Mas eu não sei onde que ele viu isso, né? Se tá um vídeo, ele falou, né? Um vídeo, eu não vi vídeo, não. Passei o dia correndo, trabalhando. Mas olha só, é bom ele daí, de repente, passar, expor esse vídeo aí para a gente ver depois, né? Deixar um jeito, um link, alguma coisa. Então, aí eu subi, né, no terraço e eu chamei meu marido. Ele estava em casa, eu chamei meu marido, eu falei, vamos lá, para você ver o que vai... Para você ver, eu vou fazer um contato agora, fiquei de falar com os caras, ele falou, ele subiu, mas nem imaginava, né, que se ia acontecer ou não, nem eu. E subi, e eu exatamente fiz isso, Flávio. Olá, amigos. E eu fiz esse abano. Mas imediatamente. Não foi 1 minuto depois, 5 minutos depois. Foi imediatamente. Uma luz azul, neon, riscou o céu. Coisa mais linda. Ela acendeu assim, era um neon, era muito bonito. E foi de norte para sul, foi o trajeto.
E, nossa, eu fiquei encantada com aquilo. É muito legal, né? O César falou que foi o voo do Jeff Bezos que fez ao espaço. Ele estava para passear por aí em sua cápsula pelo espaço. Ele já havia anunciado, deve ter feito o voo hoje e nós não vimos. Mas depois eu vou dar uma Agora está tendo já vários voos aí, né? Subindo para fora, já vendo a Terra. Custam uns bons milhões aí. Tem gente na fila para fazer esses voos. Tem uns que vão fazer em setembro, outros que vão fazer em agosto. Estava vendo isso. Então, assim, eles querem, sim, contactar com a gente. Eles querem conversar com a gente. Eles querem nos instruir, nos ajudar, ajudar a gente a evoluir, ajudar a gente a trazer cura, a trazer tecnologias, né, mais gratuitas. Eles querem ajudar a gente a sair dessa densidade, dessa frequência, onde tudo é muito lerdo, tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Então, eles estão aqui para ajudar, e a partir do momento que essa frequência eleva, muda a sua vida. Pelo que a doutora Gilda Moura diz, né, e a partir daí eu comecei a prestar atenção em todos os tipos de contatos e abduções, e até casos de entrantes, né, que a gente também pega, o entrante ou a entrância, né, o walkings, são almas que se acoplam temporariamente ou não, a alma, às vezes, uma é retirada e a outra é introduzida, outras vezes elas convivem junto para cumprir uma missão e traz evolução para essa outra alma. Todos eles me perdi. Eu entrei na parte de entrantes, o que eu estava falando mesmo, Flávio? Isso aí, eu estava falando dos entrantes. Não, mas aí foi que eu me perdi. Eu estava falando os tipos de contatos, de abdução. Sim. Todos eles, quando acontecem verdadeiramente, até com seres que muitas vezes não veem extraterrestre, mas veem um mestre ascensionado, ou um mentor, ou uma Nossa Senhora, ou seja lá o que for, e que passam por uma mudança, porque os extraterrestres, eles também se apresentam de outras formas, eles têm essa capacidade e essa plasticidade, né, de se apresentar de várias formas, física, para o ser humano não se assustar muitas vezes. E todas as pessoas que passaram por isso e tiveram uma transformação, isso foi real para a pessoa. Porque muitos dizem que teve contato, teve isso, teve aquilo, mas a vida continua igual. Continua sem uma ampliação de consciência, falando mal do outro, brigando daqui, brigando dali, com aquela mesma consciência pequena, limitada, de antes de um contato. Porque a partir de um contato, de uma abdução, ou de um encontro com seres extrafísicos de grande potência, a pessoa muda. Ela começa a querer, a desenvolver coisas, a buscar o que ela veio fazer aqui, quem ela é, qual é a missão, a se preocupar com os animais, a se preocupar com o ar, com a água, com a terra. Ela começa a ser um ser mais cósmico, né? Então, ela passa por uma transformação. Ela fala, minha vida mudou da água para o vinho, ou deu uma guinada de 360 graus, eu não sou mais a mesma. Tudo que eu fazia antes não me interessa mais. Eu tenho outros desejos, outras coisas que eu quero fazer, busco mais estudar ciência, psicologia, física quântica, a música, né? Então, eles voltam-se para coisas que vão ajudar a entender o que está acontecendo e manter essa ampliação de consciência. Alguns ficam dotados de alguns poderes, né? E nem sabem ainda mexer com esses poderes, lidar com esses poderes que eu estou dizendo, dentro de uma palavra usual, mas é só um desenvolvimento de alguma habilidade extrasensorial mesmo, né? Ou paranormal, que todos nós temos, mas está dormente.
A maioria está dormente, todas as pessoas têm. Mas num encontro desse, num impacto desse, causa um impacto na consciência humana. Por isso essa ampliação e a mudança. Então, esses encontros são reais. Eu já regredi pessoas que viram uma nave muito de perto, a nave se mostrou de tal forma e aconteceram tantas coisas naqueles segundos com aquela nave, com aquela pessoa, que essa pessoa mudou. Ela teve uma mudança de vida e de visão do mundo. A partir do momento que você tem uma mudança de visão do mundo, o mundo muda para você. E você muda na maneira de lidar e se comportar com o mundo. Então, essa é a mudança real, esse é o contato real, essa é a abdução real, ou essa é a EQM, que também tem muitos casos, né, de aquela experiência de quase morte, ou essa é o ser que se acopla, porque muitos hoje em dia têm consciência de que estão com a entrância, ou o entrante, ou o Hawkins, e geralmente para desenvolver um grande trabalho, né, esses que têm consciência. Porque alguns não têm e começam a uma mudança geral na vida e que assusta muito os que conviviam do lado, como o cônjuge, o pai, mãe, e fala, não reconheço mais aquela pessoa. Ela está totalmente diferente. E isso tem acontecido bastante também. Então, tem muita coisa aí para explicar para vocês, contar para vocês. O assunto é enorme, né? Mas eu acho que eu já dei uma explicada aí no geral que eu queria e falar para vocês que vocês não estão sozinhos, né? Que tem muita gente e cada dia está aparecendo muito mais contatados e abduzidos e cada vez vai ter mais. Muitos estão indo para a área das ciências, da cura, da tecnologia, da cura pela alimentação, então vão buscar fazer cursos de nutrição, cursos ligados a tudo que vem para aquela pessoa, a lidar com a planta, a lidar com os animais, né? Então está tendo esse despertar e muitas profissões ainda não foram desenvolvidas. Muitas profissões ainda vão vir, porque vão vir novas tecnologias, vão vir novas coisas, então novas profissões vão surgir. Se em 2000 tinha quem lidava com drone, técnico de drone, pessoa especialista em fazer filmagens, não tinha. Então, da mesma forma que vem isso aí, agora energia solar, energia gratuita, e vem tantas outras coisas, muitas profissões vão surgir. E por isso tem alguns jovenzinhos, adolescentes, perdidos, que eles não sabem o que eles querem fazer, por quê? Eles não querem fazer nada disso que tinha. Eles vieram para o novo, e o novo ainda não está aí, né? Ainda talvez não tenha, talvez daqui 4, 5 anos já tenha novas faculdades, novos empregos, novos trabalhos, novas coisas aí, que vai acontecer daqui para diante cada vez mais. Inclusive na ciência e na medicina. Na medicina, na psicologia, a medicina integral, a psicologia e a medicina da vibração, né? Trabalhar através das vibrações, das curas energéticas, isso tudo vai acontecer bastante. E muita coisa que antes funcionava não vai ficar obsoleta. Por conta desses contatos e de tudo que está acontecendo. Muita coisa está sendo trazida para a gente. Porque desde o fogo, foram eles que trouxeram, ensinaram o primitivo lá. Então, eles estão com a gente há muito tempo, né? Nós somos experiência, inclusive. É o experimento Terra, né? O plano, o experimento da Terra, né? Realmente, muitas profissões sumiram, não existem mais. E muitas coisas também sumiram, né? As lojas de CD, loja de fita. Os filmes, as máquinas de fotografia, como é que era antes, hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia está tudo diferente já, né? Aí, os discos, tudo vai mudando. Hoje isso aí virou uma curtição, né? Uma coleção, uma coisa assim.
Uma profissão antiga, minha avó sempre contava que antigamente tinha muito fotógrafo que saía de porta em porta. Não que o fotógrafo não exista essa profissão, estou dizendo aquele que batia palma nas casas, vamos tirar o retrato aí, para vender aquela foto física, o cartão, a foto postal para a pessoa, para colocar ali, incluir no seu álbum de fotografias. Eu tenho uma foto de 1 ano, eu com 1 ano, era preta e branca, a pessoa coloria com a mão. A minha foto é colorida, mas ela foi colorida com a mão, minha mãe me falou. Mas é uma perfeição. O cara era muito bom, né? Então, eles faziam as fotos preta e branca antigamente também, né? Depois que veio a colorida. Vamos ver aí, Flávio, agora, sim, se o pessoal o balaio de perguntas, né? Você me permite que eu derrame o balaio de perguntas no seu tapete? Vamos lá, vamos ver o que eu consigo responder. Nossas moderadoras, Lívia, Fran e Roseli Rodrigues. Eu vou me afastando da máquina. Elas trouxeram as perguntas e eu já vou trazer para a nossa convidada aqui a primeira pergunta, mas antes, vamos conferir, doutora Regina, quantos likes nós ganhamos até esse momento aqui com esse programa. Eu vou atualizar. Tem que dar like aí. Vamos ver o pessoal que está aí, não deu like ainda, né? Pois é, estamos com 555 likes. Pô, vamos bater 1000, gente. 1000 é a meta por live aqui. Dá uma força para nós. Você que não likeou, não deixou o teu joinha, o teu gostei, vai lá para reforçar o nosso trabalho. Compartilhe o link, indique para mais pessoas. E a pergunta da Maria Eduardo Franco. Regina, estou sempre sonhando que naves vêm até minha casa. Já sonhei que estava conversando com um ser parecido com Gray. Também já tive uma experiência estranha dentro de uma nave de Grays. O que fazer? Bom, se isso não está te causando transtornos, problemas, e você está lidando bem com isso, o que você pode fazer é continuar buscando conhecimento, entendimento e saber sobre projeção astral, né? Porque pode ser que você está lembrando como sonho, mas é uma projeção astral. Então, depende de como você está. Agora, se isso está te causando alguma dificuldade, alguma coisa, é bom você dar uma olhadinha nisso. Uma olhadinha fazer uma regressão ou buscar alguma coisa que te satisfaça ou te tire da situação que você está encontrando. Agora, se isso está sendo legal, está sendo de boa para você, então vai anotando, né? Porque são conteúdos interessantes, muitas vezes vem muito conhecimento também. Uma coisa que em sonhos, às vezes, as pessoas passavam, e até nas naves, fisicamente, é que eles mostravam as catástrofes que iam acontecer aqui na Terra, né? Mas como foi mudado a linha de tempo da Terra e a realidade que estava prevista mudou, né? Devido ao grande quantum de consciências expandidas que foi conseguido através de várias coisas, e eles foram um dos que contribuíram muito com isso, hoje não tem mais, né? Então, os sonhos também, e muitas pessoas aí, que está assistindo, pode lembrar que antigamente, há 20 anos atrás, tinha sonhos de muitas tragédias, de muitas coisas ruins, de acidentes de carro, de corpos espatifados, de coisa. Então, tudo isso fazia parte desse tipo de coisa, e às vezes até de seres não tão bons assim, como vamos dizer, né? Então, tinha na nave esse telão, e tinha esse telão também que era mostrado enquanto a pessoa devia estar em projeção astral, porque o sonho e a projeção astral estão muito ali, é muito difícil você saber, a não ser aquelas pessoas que têm consciência quando estão dormindo e falar, eu estou sonhando, isso aqui é uma projeção, ou vou sair hoje, vou fazer tal coisa, eu consigo sair do meu corpo.
Então, é isso aí que eu tenho para responder para ela, porque a gente não sabe, tudo tem que conversar para entender e ver o que é necessário fazer. A Cláudia disse: isso que me incomoda, porque à noite, por que à noite e dentro de casa? Por que não de dia e no jardim como se fossem amigos humanos? Ela se refere ao contato com os seres. Por que que é sempre à noite dentro da casa e não de dia e lá no jardim? Então, provavelmente é a hora que ela está na transição, já fora do corpo. Então, e aí dá a impressão que você não sabe se está acordada, se está dormindo. Tem noite que você pode pensar assim, nossa, parece que eu não dormi, mas você sabe que você sonhou, aí você tem a impressão que dormiu. Então, muitos, porque não conseguem fazer o contato físico. Físico, como eu disse, é muito mais difícil, hoje em dia tem acontecido menos. Então, está muito mais no plano astral, no desdobramento. E muitas vezes você desdobra e está ali perto do seu corpo. Então, é a hora que você vê o contato e tudo, e às vezes você acopla de novo, você chega no seu corpo. E às vezes você acorda, e às vezes não, você pode ter a paralisia do sono. E muita gente tem essa paralisia do sono, fica apavorado, quer gritar, não consegue, quer se mexer, não consegue, né? Porque muitas vezes teve esse sonho, e às vezes na hora da paralisia do sonho já esqueceu, já não lembra, ou já não está vendo. Quando eu era, o quê? Tinha 5 anos, 4, 5 anos, acordei apavorado, assustado. Na verdade, o termo acordar está até fora. Eu me levantei da cama e como se ainda estivesse acontecendo. Estava, obviamente, num desdobramento ali. E um ser me torturava com uma vara de espinhos de rosa. Sabe aquela? Nossa. É. E eu pulei da cama e a minha tia estava ali na casa naquele dia. Socorro, titia. Esta pessoa está me batendo com uma vara de espinhos. Não deixa fazer isso comigo. Me lembrei agora isso. 5 anos de idade, já tinha até esquecido. Ouvindo você falar, você acabou fazendo uma regressão comigo aqui ao vivo. Olha aí. Pois é. Você teve uma hipermemória, Flávio. Sabe, porque a regressão e a hipermemória, elas estão ali também, sabe? Muitas das pessoas que eu regrido, elas não regridem, elas têm uma hipermemória, né? É igual a amnésia, é esquecimento. E a hipermemória, você lembra muito como se estivesse lá. Agora, as pessoas que regridem realmente, elas regridem, elas estão lá se comportando como tal. Então, se ela é criança, ela fala como criança. Eu já regredi pessoas que foram para uma vida fora do planeta Terra, e ali elas estavam regredidas mesmo, tanto que ela não reconhecia pelo nome dela, se eu chamasse a pessoa pelo nome, porque eu fico o tempo todo conversando, ela falava, não reconheço esse nome, eu sou tal pessoa. Então, ela passava pelo fenômeno realmente da regressão. E em TVP, por exemplo, em regressões de vidas passadas, a pessoa ia para várias situações, falava outra língua, regrediu para a infância, falava igual criança. Isso é regressão, isso é uma parcela muito pequena da população que realmente consegue. A maioria está com a memória expandida. E essa memória expandida, você lembra de detalhes, você vê coisas, sente cheiro, sente dor, sente tudo. É uma hipermemória de todos os sentidos, aflorado, durante a regressão. Entendeu? Então, aí o que você teve foi uma hipermemória. Hoje você está conversando com a psicóloga e eu falei que eu ia dar explicações à luz da psicologia e da ciência de todos esses fenômenos, né? Então, eu já até expliquei o que você vivenciou, mas olha aí, algum gatilho, alguma coisa aí puxou essa memória que você tinha esquecido.
Algum ser que me persegue o tempo todo, desde o nascimento, e não é só comigo não, viu? Tem seres que tentam puxar o nosso tapete o percurso todo da experiência, mas como foi dito lá atrás, maior é o que está em mim e em você do que o que está nesse mundo. Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu sou maior, né? É. Acabei de ver esse vídeo esses dias agora. Tem um vídeo chamado Eu Sou Maior, muito lindo, recomendo. Maior é o que está em nós. É um filme, mas eu encontrei no YouTube ou no Netflix. Eu maior chama. Maior é o que está em nós, por quê? É o Cristo íntimo que está aqui. Uma vez que nós deixamos que ele viva, nada pode nos deter. Exatamente. A Marina Taki disse: tomar psicotrópicos atrapalha no contato ou para fazer contato, afinal afeta na glândula pineal? Olha, sinceramente, eu não sei te responder, mas eu acredito que para o contato, se você quer provocar o contato, aí sim. Mas o contato, quando acontece, são eles que determinam isso. E eu contei aqui no começo um caso de um cliente, né, que eu regredi e que estava alcoolizado. Então, ele foi abduzido alcoolizado. Já para calibrado. Para abdução, para o contato, sinceramente, eu não sei te responder se tem algum problema estar com medicamento, porque o corpo também acostuma com medicamento. Se a pessoa toma um antidepressivo a vida inteira ou muitos anos e tem que acontecer o contato, ou a abdução, vai acontecer. Né? Vai acontecer. Eu acredito, eu acredito, eu não estou falando que eu estudei, ou que já tem gente que pesquisou, ou que está escrito em algum livro. É pela minha experiência e pelo que eu consigo perceber a partir das coisas que eu já vi e já fiz. Esse aí estava calibrado, hein? Só não podia darem a ele o volante da nave, porque se beber, não pilote naves. Não pode pilotar nada, né? Vai que acontece um acidente nas estrelas. Ednice perguntou agora Shanaia Juju. Sabe dizer se tem alguma coisa a ver a coruja com a espiritualidade e seres extraterrestres? Sim. A coruja, ela é muito típica de muitas pessoas observarem corujas sempre por perto ou sempre olhando. E tem pessoas que gostam da coruja e outros têm pavor da coruja. E esse cliente que eu mostrei, que através dele os extraterrestres vieram conversar comigo, eu tenho várias sessões anotadas, gravadas, com todo o assunto que eu conversei com eles, a gente está sempre aprendendo bastante. Esse menino, ele aconteciam uns fenômenos na casa dele. As portas abriam sem ter sido quebrado, sem ter sido destrancado, ele não sabia como. A porta dele tinha chave e ferrolhos que mandou colocar, porque ele acordava com a porta aberta. E ele morava numa fazenda, então ele tinha medo. E a coruja sempre estava lá, na janela do quarto, ou num lugar que ele via do quarto. Então, era uma presença constante. E aí eu perguntei para um dos seres que estava ali, que se dizia que acompanhava ele, eu perguntei para ele o que era aquela coruja. Ele dizia que era ele. Ele estava ali junto e que ele estava em forma de coruja, que ele não podia estar de outra forma. Então, a coruja é uma das formas que eles usam e que é costume noturno, né? Eu gosto das corujas, acho elas muito bonitinhas. Toda vez que faço caminhada no final do dia, e às vezes atrasa um pouquinho no comecinho da noite, tem corujas próximo dali da área que eu faço caminhada, e eu até paro para olhar para elas, acho muito bonitinhas. A Yara Cruz nos ajudou aqui, pandeirinho da sorte para Yara.
Ela fez aqui um superchat e comentou: doutora Regina, você já fez regressão com pessoas abduzidas da melhor idade, 65, 70 anos? Sim, várias. Inclusive, esse senhor que eu falei, ele já está nessa faixa aí. E a maioria dos idosos passam por isso agora, fazendo regressão, buscando regressão. Tem, assim, pelo menos, assim, as últimas, eu regredi algumas pessoas na faixa de 62, 63, e 68, 72, acho que o mais velho tinha 72. A Luciana Silva, tem como descobrir o que houve comigo? Tive minhas costas rasgadas por garras. Sangrou bastante. Fui curada por água benta. Sabe me dizer o que houve? Não vi nada, apenas senti acordada. Sem investigar, né, sem a gente fazer uma regressão para saber o que é, eu não tenho como saber, porque pode ser várias coisas. Inclusive, eu já atendi uma moça em que uma personalidade dela fazia isso com ela, e ela não tinha consciência. Machucava, arranhava, pintava o cabelo, cortava o cabelo, fazia tudo isso, e no outro dia ela falava, eu não sei como que isso aconteceu. Arranhava, machucava, batia. Então, eu tive que trabalhar com essa personalidade que um dia se apresentou para mim e me contou que era ela que fazia tudo isso. Uma personalidade dela mesma. Então, aí, aquele transtorno de personalidade, né? De dupla, tripla personalidade. Então, não dá para a gente falar, cada um é um mundo próprio, né? E aí tem também seres que machucam, né? A gente já viu falar de situações já falando mais espiritualmente mesmo, né? De agressões, a gente já viu em filmes isso acontecer, então não dá para falar. Mas é uma coisa que intriga muito, né? Glauco Rodrigues. Certa noite, uma luz atravessou a parede do meu quarto e me atingiu na cama. Fui subindo em posição fetal pela luz e pedi para não ir. Então apaguei. Foi em corpo astral. Será uma abdução? Pode ser. Pode ser, sim. Inclusive, algumas pessoas veem portais dentro da casa ou dentro do quarto. Abre-se um portal na parede, ou saem seres dali, ou abre-se e ele é levado também para lá. Eduardo Craveiro. Esses desenhos que as naves fazem em plantações querem nos transmitir que mensagens, já que ninguém consegue entender o significado? Olha, tem pessoas que dizem que ali estão várias tecnologias para a pessoa desenvolver. Eu já vi alguns vídeos mostrando os agroglifos, e a máquina ou a coisa que faz a funcionar algo, que foi criado algo, algum motor, alguma coisa. Então, tem isso. Eu acredito que isso não é em vão, né? Tem sinais, tem outros que fazem os eclipses, mostram a Lua, a Terra, o Sol e um segundo Sol. Então, ali eu acredito que tem mensagens, que tem ensinamento, que tem tecnologia, e que algumas pessoas conseguem, sim, decifrar, e outros não. E os que conseguem já mostraram, né? Uns já mostraram junto com essas partes astrológicas, que são
mostradas também. Então, elas fizeram várias fotos dos agroglifos e mostrando a situação na astrologia, tanto de eclipses, de situações marcantes. E também dessas tecnologias aí, de forma de fazer coisas, de propulsionar uma nova forma de criar coisas aqui para nós, então também vem dali. Além de formas geométricas, né, formas sagradas, então não acredito que as coisas sejam sem sentido, sejam só por mostrar, não, aquilo ali tem, sim, um sinal. Estão mostrando alguma coisa, não estão fazendo isso à toa. Malu Morena disse: doutora Regina, você falou um pouco sobre abdução. Poderia voltar quando puder para falar sobre contatados? Malu, ela falou sobre contatados também. Talvez você chegou depois que ela já havia falado. Não foi, doutora Regina? Você falou dos dois. É interessante que eu falei da abdução bem primeiro, depois que eu falei do contato. Foi. Então, só se já ela... disse tudo sobre contato ou quer falar mais alguma coisa sobre contatados para Malu? Então, Malu, o contato eu estava falando que não necessariamente tem abdução, né? O contato é um encontro com um ser extrafísico. Então, ali você está tendo contato. Se ele é extraterrestre, a grande maioria é, inclusive alguns que se colocam em formas angelicais ou de santos, ou de mestres, ou de Buda, do como você mais gosta, ou de um ser bonito, ou de um... Enfim, eles também têm essa capacidade para fazer o contato. E eu disse também que o contato, muitas vezes, começa pelo sonho, mesmo que você não lembre, mas a sua mente grava, sabe, né, até eles se apresentarem fisicamente para a pessoa, ou em plano astral, que é o que está acontecendo bastante, em desdobramento astral, no plano astral, enquanto você sai do corpo, ou enquanto você pensa que está sonhando, né, mas você está vivendo realmente um contato. E isso não é por acaso, nem à toa, tem alguma coisa aí para acrescentar para você, para mudar para você, para trazer coisas boas para você. Um exemplo aí de contato, para mim, é 2012, quando 3 seres me visitaram em dezembro de 2012, aqui, nesse quarto, aqui ao lado. 2019 também, um ser falou comigo na caminhonete, na estrada. Dezembro de 2019 foi quando eu comecei os trabalhos aqui com as lives diárias. Esse é um contato, não é, doutora Regina? Eu falei dos 5 tipos de contato, né? Eu falei o primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto. Eu acho que ela vai ter que rebobinar. Isso, ótima ideia. Rebobinar a fita é uma coisa importantíssima das pessoas fazerem com os programas aqui. Olha, a fita está aqui, é só rebobinar. Valde Oliveira, conheço uma pessoa que viu fisicamente uma nave e sentiu que seria abduzida. Ela se apavorou e correu para dentro de casa. Faz uns 5 anos. Agora está com mal de Parkinson. Tem relação? Quer dizer que se ela não tivesse tido esse encontro, ela não estaria com mal de Parkinson? O mal de Parkinson, eu acredito que é uma doença degenerativa que vem de alguma coisa que pode ser isso, também pode não ser. Se ela traumatizou, como eu disse, um trauma, gente, ele causa doenças graves crônicas. Então, se ela teve um susto muito grande, se ela traumatizou, ela pode ter entrado no estresse pós-traumático e, sim, desenvolvido qualquer doença. Essa é uma doença degenerativa, mas não podemos afirmar que é disso daí. E muita gente consegue escapar de abduções. Muita gente já se escondeu em casa, já entrou embaixo de árvore. Já teve gente que acordou sendo retirado para a nave, pediu, gritou que não queria e conseguiu ficar no quarto,
outros rezaram, chamaram os seus anjos e tal, e conseguiram também não ser abduzido. Então, existem pessoas que conseguem. Agora, a consequência disso é, como eu disse, é pessoal, cada um com cada um. Então, pode ser? Pode, mas não posso afirmar, e também pode não ser. Eu não lembro se eu já te perguntei aqui nas lives anteriores, doutora Regina, mas vou perguntar de novo. Se eu perguntei, não lembro, não sei. Você, doutora Regina Márcia, já foi abduzida? Sim, já fui abduzida, Ah, já fui, já tive contatos, né? Já fui abduzida, já vi muitas naves de todos os tipos, de vários jeitos, de várias formas, de várias distâncias. E também tem uma situação que é meio estranha, né? Mas que eu já amamentei muitos seres híbridos nas naves. E isso eu só tive consciência numa regressão durante o curso da doutora Gilda. Porque quando ela começou a explicar da prolactina, foi um gatilho. Eu comecei a ficar ruim, a ficar mal, a sentir um monte de coisa durante o curso, né? E ela, então, imediatamente falou, vamos regredir a Regina, porque ela já está lá, eu já estava na nave, né? Então, aí eu pude ter consciência, e aí eu tive consciência de o porquê que eu sonhava tanto, que eu cuidava de criança e amamentava. Eu falava, meu Deus, quando que isso vai acabar? Eu só sonho com isso. Então, eu tinha muitos sonhos de abdução, de cuidar de crianças, bebês, e amamentar. Amamentei muito mesmo. Só que, assim, na minha memória, eram crianças daqui da Terra. Eu não tinha memória de que eram seres híbridos diferentes, né? Eram crianças. Às vezes tinha umas crianças diferentes, olhinho puxado, às vezes a cabeça um pouco grande, mas eu gostava de amamentar. Era como se fosse uma coisa natural, que eu via aquelas crianças, eu amamentava no sonho. Aí eu não entendia, eu vivia falando, mas de novo sonhei. E aí eu só fui saber disso durante essa regressão aí. Roberto Silva disse: o que estes seres falam quando você faz regressão? O que esses seres falam É, quando eu faço regressão? Depende. Sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa está lembrando, mas muitas vezes ela está tendo contato na hora da regressão. Esses dias eu fiz uma regressão, agora, hoje é terça? terça-feira, Semana passada, não sei exatamente dia qual. 20. Hoje é A dia pessoa 20. não regrediu, ela não regrediu, ela atravessou um portal, ela chegou do outro lado, o portal era numa cachoeira, ela atravessou, ela viu que tinha uma caverna, ela atravessou a caverna, ela viu um lugar muito lindo, ela já chegou ali já chorando, se emocionando. Aquele lugar trouxe uma emoção muito grande para ela. E os seres se apresentaram para ela devagarzinho, com muito cuidado, vestidos de mongezinho, fazendo brincadeiras, para depois tirar a roupa e mostrar para ela um deles. E então eu fiquei intrigada com aquilo, ela conversou com eles, tudo, e eu falei para ela, você não teve uma regressão, você não regrediu, você teve um contato durante o trabalho, e que isso é comum, eu já cansei, para mim é comum, mas para ela não, ela falou, como eu não regredi? Não, você não regrediu, você teve um contato, você queria saber se você estava certa, se tudo que você estava fazendo na sua vida era missão, depois de tudo que mudou na sua vida, quando você viu a tal nave, e que você teve uma mudança gigantesca na vida. Então, ela estava questionando isso. Por que aquilo aconteceu na vida dela? Por que aquela nave apareceu? O que significava? E tudo que ela estava fazendo, as habilidades que ela descobriu que ela tem e que ela desenvolveu a partir disso, e está desenvolvendo ainda, é o que ela tem que fazer mesmo. E eles estavam ali para falar isso para ela. Ela não precisava lembrar de nada para trás, porque não tinha nada para trás.
Provavelmente foi a partir dali, ou se tinha, não importava nesse momento para o que ela queria saber. Foi muito lindo esse trabalho, então foi um contato ali, na hora, né? E isso é muito gostoso, porque quando isso acontece, quando os seres se apresentam, dá para você conversar, perguntar, pesquisar, é uma aula. Eu adoro quando acontece isso. Mas nesse caso não, porque essas regressões aí foram online, né? Então não é uma coisa que eu faço continuamente. As pessoas que me procuram online, muitas vezes elas têm resposta em uma, em duas, muitas vezes, quando muito, três. Ou algumas querem regredir e saber mais coisas. Então, assim, normalmente elas fazem aquela regressão, têm a resposta do que elas queriam, ou veem, ou... Agora, tem umas que têm que dar sequência, porque tem sequelas, porque tem tratamento, e eles vão ajudando a curar as alergias, coisas, então tem uma sequência. Mas online, eu acho que eu nunca mais fiz do que 3 seguidas. Agora, quando eu faço terapia online, isso acontece. E daí a gente vai pesquisando, eles vêm várias vezes, e isso acontece também no consultório, né? Então, é muito interessante ter esses contatos aí, eu gosto bastante. E às vezes não vem extraterrestre, às vezes vem seres espirituais, espíritos elevados vêm, que são mentores, ou querem trazer alguma coisa, às vezes querem trazer alguma coisa até para mim, eles usam meus clientes. Várias vezes eles já usaram para transmitir alguma coisa para mim, para curar alguma coisa em alguém na minha família, para ensinar alguma coisa, enfim. Então eu me sinto, de alguma forma, eu tive já alguns privilégios ou algumas graças aí através dessas comunicações através dos meus clientes. Reginaldo Vasconcelos disse: as abduções não são somente no plano astral? Não. Não, plano físico. Exatamente. Eles fazem exames, eles recolhem material, aí eles recolhem sangue, esperma, eles recolhem óvulos, eles fazem fertilização, eles fazem curas, e também, assim, tem pessoas que têm, um outro sintoma que eu esqueci de falar, tem pessoas que param, congelam em algumas situações, em alguns momentos, o corpo, ou deita e fica de um jeito ali, ou para, ou senta onde está e fica de alguma forma, ou tem sonos profundos. Eles, quando eles querem curar uma pessoa, ou tratar, ou fazer alguma coisa, eles põem a pessoa para dormir. É um sono incontrolável na hora que vem, a pessoa não controla aquele sono. Então, tem muitas pessoas que contam que passaram por esse sono e por cura física mesmo, de alguma doença. Esses são outros dos sintomas, né, que eu tinha esquecido de falar, porque são tantos. Mark Rio perguntou: sabe nos dizer que seres são altos e completamente na escuridão e vêm nos abduzir durante o sono? Eles estão todos vestidos de preto na escuridão e são altos. Tem algo a dizer para o Mark Rio? Olha, normalmente os que fazem abdução, os que vêm buscar, são greys. E a greys, eles têm alto, têm baixo, tem cinza, tem pardo, tem marrom, tem amarelinho, tem branco. Então, se é que vem fazer abdução, geralmente são greys. E os insetoides também fazem parte disso, né? Só que os insetoides, eles são geneticistas e eles estão ali, um só para fazer o experimento, mas quem faz tudo, né? Quem pega, quem leva, quem faz serviço pesado, vamos dizer assim, são os greys. Olha, eu tenho um amiguinho Grey aqui comigo. Já viu? Ah, já vi. Esse aí é conhecido. Figurinha carimbada aí do programa. Eu ganhei de presente do artista plástico Tadeu.
já esteve aqui na live algumas vezes, é um abduzido, um contatado também de Brasília. Alô, Tadeu, um abraço de alma para você. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, nós conversamos com a doutora Regina Márcia, ela falou sobre a abdução e contato extraterrestre na visão da psicologia. Gostaria, doutora Regina Márcia, que fizesse nesse instante as considerações finais, gaste o tempo que precisar e se despeça da nossa audiência, por favor. Bom, eu quero congratular todos vocês que estão buscando, que estão estudando, que estão perguntando, que estão pesquisando, assistindo vídeos, participando de lives e tendo seus contatos, suas abduções e fazendo a diferença, mudando a frequência do planeta, expandindo a consciência, levando, nem que seja para um, para outro, e isso é um trabalho de todas as sementes estelares, né? A uma hora, fazer parte dessa família, saber que faz parte, e compartilhar, e fazer o que pode dentro do que você tem alcance, para ajudar, para mudar, para acordar, né? Então, eu dou um parabéns para todos, e um abraço bem gostoso, assim, sentindo que vocês são como uns amigos, como irmãos mesmo, né? De caminhada, de busca, e de situações parecidas, iguais, muitas vezes. Então, é isso aí. Eu espero ter passado um pouco desse conhecimento também, que nem é muito, mas sempre um pouco ajuda aqueles que sabem um pouquinho menos, porque tem ainda mais, muito mais coisa para a gente aprender, e a gente vai um passando para o outro, um ajudando o outro, né? Sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está buscando, sempre estão acontecendo coisas na nossa vida, e cada caso que procura me enriquece. Às vezes as pessoas me agradecem, mas sou eu que agradeço a todos que me trazem sua experiência, que confiam no meu trabalho, que compartilham todas as suas dores e alegrias, né, desse contato, dessa abdução. Então, é isso, né? É isso. Estou me despedindo já e deixando aquele abraço. Rebobinem a fita, assistam novamente esse programa incrível. Eu gostei demais, espero que todos tenham gostado também. O like, o joinha, o gostei, você já sabe, é muito importante para que nós consigamos chegar mais longe dos padrões. A plataforma vai recomendar essa live para mais pessoas, pessoas que nem sabem do nosso trabalho aqui. Se você ajudar, dando esse likezinho aí, o joinha, compartilhando. Outra coisa também é muito importante, tem muitas pessoas que assistem a live, mas não se inscrevem. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, dá uma olhadinha aí. Amolece esse coração, nos ajude, não te custa nada. Clica aqui, ó, inscrever-se no botãozinho vermelho. Não sabe como faz? Pede para alguém aí te dar uma força. Às vezes você não fez o login. Tudo bem, eu entendo. Tem que fazer o login para conseguir se inscrever, senão não inscreve, não vai dar certo. Pede para alguém te ajudar e faz isso. Você vai dar uma força e tanto para nós aqui, tá bom? Eu conto com o seu apoio. Nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário. Não esquece do comentário. O seu comentário é muito importante também para dar relevância aqui para o programa. Diga lá, oi, doutora Regina Márcia, eu estou por aqui, Flávio Vale aí, como tem passado? Olha, eu sou de tal cidade, eu gosto de vocês. Não gosto, sei lá, diga o que você quiser, dê opiniões e também comente se você quer que a doutora Regina Márcia volte para o canal ou não. Eu vou ler todos os comentários e entregar o coraçãozinho para todos. Um abraço de alma, namastê. Namastê.